Muitas vezes as pessoas elas operam tanto no automático e geralmente elas estão olhando para elas, mas elas não têm noção do impacto que elas causam toda vez que elas passam pela vida de alguma pessoa. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com a minha amiga Shad Noslala, que é gerente comercial técnico na SGS. A Shad é engenheira agrônoma, formada lá na Exalc, a gente é da mesma turma, onde ela também fez seu mestrado em fitopatologia, além de ter a pós-graduação em proteção de plantas pela UFV, gestão de negócios pela USP também. Shadia, muito obrigado por você participar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao AgroResenha Podcast. É um prazer ter você aqui, viu? Nossa, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Tô muito feliz em ter acompanhado o canal também. E vamos lá, vamos embora, vamos contribuir. É isso aí, cara. E pra você que tá ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá imperdível, cara. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Shadia, minha grande amiga, e pra gente começar essa resenha aqui, Shadia, também conhecido como Nós Gala, né, lá na escola, conta um pouco da sua história aí pra gente, cara. Você quer contar tudo? É bem comprida. Os pontos principais. Os principais, vamos lá. A minha história começa lá no Mato Grosso do Sul, né? Eu sou de Dourados, mas a minha família, ela sempre foi um pouco nômade aí por conta das origens comerciais, né? Eu fui introduzida na área de vendas e comercial muito cedo. Tive meu primeiro CNPJ ali com 18 anos de idade, né? Uma criança praticamente. E depois eu ingressei na faculdade. Eu fui muito influenciada. Eu passei um bom tempo da minha vida em Bebedouro, ali perto de Ribeirão Preto, né? Uma região bem importante na agricultura, e lá eu estabeleci raízes, contatos, e eu fui entender um pouco mais aí da perspectiva da carreira do agro, né, e de todas as oportunidades que eu poderia ter. Então, basicamente foi assim que eu cheguei até o agro, né, depois eu segui com a faculdade, onde a gente desenvolvi diversos estágios, e desde quando eu saí da faculdade, eu continuei desenvolvendo a parte de pesquisa agronômica, né, como pesquisadora e como diretora de estudo. Legal. Seu sobrenome, né, já deixa o negócio claro, né? É descendente de libanês? De que é? De árabe, né, em geral, né? É uma mistura bombástica, viu? Porque é libanês com italiano, então é um comerciante meio barulhento. Meio barulhento, bravo, né? Eu ia falar, né? Porque assim, a origem comercial do negócio vem daí, né, cara? O libanês é o comerciante por aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá em específico. A gente tem até um bairro que chama Monte Líbano aqui, né? Então, assim, tem muito libanês aqui, sabe? Os comerciantes das antigas de Cuiabá, muitos libaneses. Tem até o clube aqui dos libaneses também, mas é legal. Você comentou uma coisa interessante aí, né? Que desde o início aí da sua vida profissional e tal, você sempre esteve envolvida nessa área de pesquisa agronômica, né? Desde estagiário, né? E depois foi galgando aí posições e tal. A gente sempre pensa, assim, a minha visão, tá?
quando você fala de pesquisa agronômica, normalmente a gente pensa nas universidades, né? Pensa nos institutos, nas instituições, né, públicas e tal. Existe um mercado gigantesco dessas empresas privadas que fazem pesquisas para outras empresas. Eu tomei esse conhecimento que existia esse tipo de serviço fazendo podcast. Então, eu entrevistei muitas pessoas que eram técnicos, né, de empresas privadas que faziam esse tipo de pesquisa para empresas grandes de defensivos, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Aí eu entendi, tem um mercado, né, tem um protocolo que a turma segue, não é um negócio simples assim. Conta um pouco pra gente desse setor aí, Shadia, e sua experiência ao longo desses anos aí também, como que você prosperou nessa carreira aí. Eu tenho que concordar com você em relação a como essa área, talvez ela não chegue ao conhecimento das pessoas, né, de uma maneira muito natural. Mesmo na universidade, a gente tem ali algumas bases a respeito da regulamentação de registro, né, de agroquímico, de fertilizante, mas a gente não tem uma ideia de como esse mercado funciona. Eu sabia que existia a área de pesquisa, né, desde a época da faculdade, mas eu sempre relacionava muito ela àquela pesquisa feita dentro da indústria, principalmente, e dentro da universidade, que são aqueles departamentos, né? E, tradicionalmente, a universidade, ela foi berço de muitas empresas que nasceram aí, que depois viraram empresas de terceirização de pesquisa, tanto relacionado ali a pessoas que foram estagiárias, quanto mesmo estimuladas por líderes, né, de departamento, né, dessas universidades também, porque são atividades que exigem uma certa especialidade para as diversas áreas que a gente tem. Então, não tem como ser um agrônomo clínico geral, né? A gente tem que ter algumas especialidades e, com base nisso, as empresas elas são formadas e desenvolvem pesquisas para determinados nichos aí de mercado. Mas, basicamente, teve um marco interessante nos últimos anos, que foi a facilitação dos processos de terceirização e subcontratação, né? Ele é relativamente recente, tanto que isso mudou muito o mercado de contratação de pesquisa agronômica dos últimos anos, porque, por exemplo, quando eu entrei nesse mercado, que foi ali em 2009, 2010, eu lembro que tinha começado a surgir a questão das boas práticas agrícolas, das boas práticas de laboratório, que é uma regulamentação do Inmetro, né, para trazer rastreabilidade para os processos de pesquisa agronômica, para trazer mais confiança, né, para esses dados. Eu lembro que as empresas estavam se adequando também a esse processo, mas a indústria em si, né, que são as grandes detentoras aí dos produtos, das marcas, né, desses registros, elas geralmente tinham a sua própria equipe de pesquisa. Elas tinham as estações, elas tinham os pesquisadores, elas tinham os laboratórios. Hoje, muito dessa estrutura, ela se mantém em algumas indústrias, mas outras já subcontratam 100% das pesquisas de campo dele. E quando eu falo de pesquisa, eu falo de um mercado, tanto para a gente posicionar produto, né, aquele marketing ali, é um produto às vezes que já está registrado, ou que a gente quer ver outros potenciais, enfim, quer testar em outras regiões, né, utilizando ali as doses de bolas que já estão recomendadas, mas a gente também tem um nicho de pesquisa que é relativo à fase de registro, né, então não é uma área muito completa. Eu até me surpreendo porque mesmo colegas nossos de profissão às vezes não têm ideia de todo o trabalho que tem por trás de um registro de produto, né, eu sou uma pessoa extremamente objetiva, eu sou muito científica, eu não gosto muito de bases extremistas, né? Quando a gente fala de agrotóxico, por exemplo. Sim. Eu prefiro me ater a dados, e na minha realidade hoje a gente vê uma série de profissionais muito capacitados, né, envolvidos nessa pesquisa, um pessoal muito sério mesmo. A gente tem um sistema de rastreabilidade que ele é muito completo, e mesmo a gente está falando de que tipo de pesquisa? A gente tem ali pesquisas de campo, propriamente dita, que hoje já usam muitas outras tecnologias também, né, para as avaliações. Nós temos também pesquisas em laboratório, que são, por exemplo, as análises de resíduos de agrotóxico. Nós temos aí pesquisas de toxicologia, de ecotoxicologia. A gente tem todo um dossiê que é montado para depois submeter esse produto para registro no Ministério da Agricultura, né? E esse registro, ele envolve aí os 3 ministérios, a Anvisa, o IBAMA e o MAPA. Então, não é um processo simples, né? Ele não pode ser feito por
qualquer profissional, ele não pode ser feito por qualquer empresa, ele é muito bem avaliado. Eu tive a oportunidade também de conhecer esses auditores aí do Ministério, é um pessoal muito bem capacitado também. E esse mercado de terceirização é bem interessante, porque da última vez que eu contei, se você entrar lá no site do MAPA, tem a lista de estações credenciadas, né, que são as estações que têm autorização para trabalhar com agrotóxico, né, em fase de pré-registro. A normativa que regula isso é a Instrução Normativa 3642, né, no site do Ministério da Agricultura você consegue acessar essa instrução normativa, e outras também interessantes aí para a área. A gente tem a RDC 04, que fala um pouquinho sobre os estudos de resíduo de agrotóxico, né, o pessoal tem muita dúvida a respeito de agrotóxico, é muito polêmica essa questão de segurança, e acho que as principais são essas, né, e todas elas têm base na lei de agrotóxico aí, um pouco antiga, mas que vem sendo também atualizada com a PL, né. Da última vez que eu contei, tinham mais de 100 estações credenciadas no Brasil, então você imagina que as pessoas às vezes não têm noção do mercado e da empregabilidade, né, que essa área tem, e da importância dela também em todo o processo de registro, né, mas basicamente a gente trabalha hoje com a venda dessas pesquisas. Então você tem as pesquisas de campo, aí elas podem ser fitopatologia, entomo, a área de controle de plantas daninhas, agricultura de precisão, desenvolvimento de cultivares, enfim, tem todo um nicho aí agronômico a ser explorado, né, e também a parte de pesquisa de laboratório, que são as multiresíduos, análise de teor de semente, análise de resíduo de agrotóxicos para determinação de LMR, né, que é o limite máximo de resíduos, e tudo isso com foco ou em mercado ou definir dossiês e relatórios técnicos aí para comprovar, né, com dados muito bem elaborados e muito bem rastreados, que aquele produto ele está pronto para ir para o mercado, né, ele é seguro. Show. Cara, e assim, você falou um negócio interessante, né, que é poucos profissionais, muitos poucos, assim, aliás, tem muitos colegas que não sabem dessa área, né, e é um universo de oportunidades aí, né. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E eu queria puxar um assunto que tem a ver com essa linha que já no final que você estava comentando aí, que é o seguinte, né? O principal ativo de uma empresa como essa, né? Você falou assim, tem que ter o cadastro lá no Ministério da Agricultura, mas não basta ter só o cadastro lá, né? Você pode conseguir os cadastros e tal, mas a prestação de serviço, toda aquela questão da confiança, né? Da idoneidade, isso obviamente do ponto de vista dos clientes, né? Para com a empresa, isso sem dúvidas é um negócio super importante, né? E você, ao longo dos anos aí, Chad, você se especializou, né? Nesses protocolos que são super exigentes para submissão no MAPA, na Anvisa também, né, que tem uma série de coisas aí, e a gente sempre ouve falar na mídia sobre a demora, né, dos produtos, aí teve a lei lá que dá uma celeridade nesse processo, aí vê um monte de gente batendo em cima, né, e aí do lado de cá só fala, não, porque demora muito, e ninguém sabe porra nenhuma, no fim do dia é isso, né, ninguém sabe de porra nenhuma, fala um monte de groselha lá na TV, e aí o
povo em geral sai cuspindo um monte de coisa que muitas vezes não tá certo, né, do ponto de vista técnico, inclusive, né? Você, como especialista aí no tema, né, cara, como que funciona esse processo? Só pra turma saber como que faz esse negócio acontecer, sabe? Como que funciona esse processo todo? É igual você falou, às vezes nem colegas nossos têm noção, né? Então, muitas vezes eu me pego explicando para eles que a conclusão a respeito da segurança de um agrotóxico, ela não é tão simples assim. Até o nome agrotóxico é um pouco clichê, né? Sim. Já traz uma série de traumas e de discussões, mas basicamente pela minha vivência aí no mercado, eu posso garantir, ele não é um processo simples, né? Ele não é simples de ser corrompido também, porque ele envolve aí tem várias áreas envolvidas, tem muitas empresas, então o processo de registro em si, ele chegou a demorar aí até 10 anos, para você ter ideia, e aí você pensa no produtor, né? Às vezes de uma safra para outra aparece uma praga ou alguma situação ali que acarreta uma queda muito drástica na produção dele, né? Se não bastasse as condições ambientais, então para o produtor esse tempo é muito longo, né? Então a gente pode já ter a tecnologia na mão, já ter condições de ajudar ele, mas infelizmente a gente não tem celeridade em todo esse processo aí para fazer isso aí acontecer. Então as grandes discussões que elas não vêm de agora, principalmente para reduzir, né, essas filas de avaliação, porque a gente tem ali um volume de processos, só para você ter ideia, eles não são relativos principalmente a ingredientes ativos novos, né? Muita gente pensa assim, é mais agrotóxico no mercado. Normalmente são os mesmos, mas eles são registrados por similaridade, ou vão entrar num tipo de formulação diferente, vão entrar em mistura. Então isso é importante porque quando você vê ali uma média anual de mais de 400 registros, você fala assim, nossa, tá lotando o país de agrotóxicos, mas não é isso, né? Essas questões de registro, ela envolve muito esses tipos de processos aí que fazem formulações, novas misturas, novas propostas. Hoje, por conta mesmo de resistência e manejo, a gente combinar aí diferentes modos de ação é muito importante, né? E é muito mais eficiente a gente conseguir fazer numa única aplicação, né? Porque a gente tem que pensar como no passado, né? Um sequencial, qualquer coisa do tipo. Então, se a gente pensar na discussão, principalmente do ano passado, né? Ela visa aí a redução desse tempo de avaliação. Ela traz muitos benefícios para o produtor, principalmente, né? Por conta da disponibilidade do produto. Quando eu falo da disponibilidade, a gente no Brasil tem uma condição que é muito favorável no agronegócio, né? Em termos de exportação, de importância e tudo mais. Só que a gente tem uma complexidade, porque a gente lida com muitos tipos de cultivos e várias safras no ano. Sim. Isso requer da gente um aparato de tecnologia aí para sustentar essa produção e rapidez também, né? Então, pensando aí em todas as discussões, o principal é a redução aí do tempo e também a visibilidade, né? Porque hoje já tem uma série de sistemas informatizados, mesmo no Ministério da Agricultura, tem possibilidade de acesso a esses materiais, né? A dossiê. Então, se você pega para ler ali a proposta, ela é bem interessante, tanto para o produtor quanto para a sociedade como um todo. Né? Mas assim, pra gente não julgar, igual acontece muito, a gente precisa entender. Eu acho que, e é muito difícil a gente falar em bases práticas, tentando ser sucinta no que eu tô falando, para trazer um pouco dessa clareza, né, nas palavras que as pessoas costumam ouvir, porque se a gente começar a falar em termos de estudo, são muitos tipos de estudo que entram nesse dossiê. Eu falei de alguns, falei de pesquisa de campo, eu falei da parte de resíduo de agrotóxico, né? Esses resíduos eles são contabilizados, a bula que está ali naquele produto, ela é toda avaliada desde a dose, número de aplicação, intervalo de segurança, LMR, e mesmo eu estava comentando com você agora que uma coisa muito interessante no nosso país é que a gente começou a desenvolver aí a questão dos estudos de exposição de aplicadores, né, de pessoas ali, para definir, por exemplo, o melhor conjunto de EPI, né, na aplicação. Hoje no Brasil a gente acaba fazendo qualquer tipo de aplicação, se o produto é seguro ou se ele tem algum risco, a gente sempre usa todo aquele aparato de astronauta, né? Sim. Isso acaba Ninguém quer usar ali aquele negócio no campo, né? Ninguém quer usar aquele negócio.
Então, em outros países que estão mais à frente, né, você pega aí produtos que são muito conhecidos, que eles sabem que são seguros, a pessoa não precisa usar nada e tá lá na bula, fala assim, olha, fica confortável, pode aplicar, isso é praticamente água, entendeu? Para você. Então, esse tipo de clareza é importante também, né, porque a gente começa a trazer mais conforto, mais segurança também, e começa a mostrar para as pessoas que cada ingrediente ativo, ele é visto e avaliado individualmente, né? Ele não pode ser colocado num bolo e falar assim, é tudo agrotóxico, é tudo ruim, entendeu? A gente precisa ter esse discernimento e, obviamente, a gente paga um preço aí pelo passado, pelo aquele início lá de agrotóxicos e tudo mais, né? Mas, com certeza, a gente tem hoje um aparato muito bom em termos de legislação no Brasil, uma legislação bem interessante, né? A avaliação pelos 3 ministérios, ela garante muita segurança também. E se você entrar lá no site, você vai ver, por exemplo, ingredientes ativos em reavaliação. Então, eles também seguem, por exemplo, as ondas que ocorrem no mundo, em outros países, né, de ingredientes ativos que podem apresentar algum risco. Não falo em risco a pessoas, mas, por exemplo, ao meio ambiente ou a insetos, no caso de abelhas, né? E eventualmente, eles trabalham aí nessas reavaliações também. Bom, Chad, assim, tem um negócio legal aí que você fala, né, que bom, nem todo agrotóxico é ruim. Eu acho que essa pesquisa que você comentou aí é muito interessante no sentido de, tipo assim, cara, tem produto que você não precisa usar aquela parafernália toda, né, cara? Então, assim, tem muita coisa mal explicada para a população em geral e que muitas vezes põe um medo desnecessário, né, cara? Quer dizer, tem todo um processo, né? Tem todo um protocolo a ser seguido. Quer dizer, se você seguir as recomendações, dificilmente aquilo ali vai dar um problema, né? O problema é quando as pessoas usam o produto não seguindo as especificações. Aí é um tiro no pé, né? Eu costumo fazer até uma analogia, porque a palavra agrotóxico, ela já envolve um certo tabu, né? Então é bem importante a gente estar falando sobre isso para levar esse tipo de informação a pessoas que não são da área, porque ela não é uma informação que chega de forma fácil, que chega de forma natural, né? Mas eu vou ser muito honesta, assim, até para falar de fármacos, né? De uma forma geral. Sim. O produto, ele passa por um processo de descoberta, de desenvolvimento, de pesquisa. São investidos milhões naquela molécula até ela chegar no mercado, milhões em termos de aparato técnico, profissional, equipamentos, tecnologia, né, para garantir que a qualidade daqueles dados que foram gerados e garantir que aqueles dados eles são seguros, né. E isso também envolve os fármacos, por exemplo. E aí chega aquele remedinho aí na casa da gente e a gente faz o quê? Toma 2 anador junto, sabe? A gente dá aquela então, todo assim, mundo se a gente faz isso, exatamente, até com medicamento, para você ter ideia, o agrotóxico envolve o mesmo nível de responsabilidade. Então, o produtor, as pessoas que usam, é lógico que tem muitos colegas nossos envolvidos, né, nessa parte de extensão e de orientação também, porque ela é tão importante quanto a parte de pesquisa e desenvolvimento. Né? Essa etapa de extensão e de uso que vai garantir o quê? A manutenção daquela tecnologia no campo, entendeu? Senão a gente perde ela. Então, eu faço analogia com o medicamento, porque se a gente às vezes é negligente até com medicamento, né, a gente também precisa ser responsável com o uso de qualquer químico, de qualquer tecnologia, entendeu? Ontem mesmo eu tomei 2 de pirona, tá? Pois eu tenho muita história disso. Tem gente, por exemplo, que eu conheço que a pressão não estava abaixando, né? Estava tomando medicamento lá, acabou tomando 2, depois teve pancreatite. Aí o médico deu uma bronca nele, né? Porque ao invés de voltar no médico, a pessoa faz o quê? Vou tomar mais. Vou tomar mais. Meu Deus do céu. Bom, Shadia, beleza, acho que essa parte profissional deu pra perceber muito, assim, que você foi construindo isso, né, ao longo dos anos, toda essa confiança, né? Eu te conheço desde a época da faculdade, eu acho que você talvez tenha sido uma das melhores alunas, ao contrário de mim, né, que fiquei mais tempo na universidade, mas você tava voando na carreira, cara, e chegou lá, gerente comercial técnico. Num outro episódio a gente pode contar um pouquinho mais sobre a particularidade desse cargo em específico, né, que tem algumas particularidades, num setor extremamente exigente, né, e teve que parar momentaneamente, totalmente e momentaneamente a sua atividade para tratar da sua saúde, né, cara? Eu sei que esse é um tema bem delicado,
Mas eu acredito que tudo que chega na vida da gente, elas trazem alguns ensinamentos, né? Conta um pouquinho desse último ano seu aí, né? Faz praticamente um ano, né? Que você saiu para se tratar. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu vou confessar aqui que não foi um ano fácil, né? Mas como você disse, eu também acredito em propósito, acredito em mudança. Eu acho que nós somos seres aí em constante aprendizado e mudança, né? E assim, eu pretendo me manter, e tem até uma frase que eu costumo usar muito, né, que mar calmo não formam bons marinheiros. Eu precisei mudar totalmente ali o meu leme no final de 2023, né? Como você disse, eu sempre seguindo na carreira, eu tinha acabado de defender o MBA em janeiro do ano passado, né? Que foi muito bacana, estava muito empolgada também. E em março, eu tive uma rasteira muito grande aí da vida, faz parte, né? Afinal de contas, a gente às vezes tem uma falsa impressão que a gente tem controle sobre a vida, sobre as coisas, sobre o futuro, né? Que existe receita para o sucesso, para a felicidade, enfim. Mas no final a gente não tem, né? Não existe controle nenhum. Em março eu fui diagnosticada com um câncer no intestino, com metástase no fígado, para você ter ideia. E assim, o que eu ouvi dos médicos é que foi azar, tá bom? Quando eu ouvi que foi azar, porque não é comum ocorrer na minha idade, que isso só ocorre depois de 50 anos, e até os exames desse tipo de diagnóstico, exame preventivo, eles só são solicitados depois dos 45 anos no Brasil. Então, assim, eu conheço muito da realidade agronômica, e esse ano eu conheci muito da realidade de outra profissão, que é a medicina, que é a realidade hospitalar, que é o corporativismo dos planos de saúde, né? E aquela falsa sensação de que, olha, se você tiver um plano de saúde, você está tranquilo. Você não está tranquilo, infelizmente. A gente precisa estar o tempo todo vigilante, o tempo todo acompanhando aí os processos. E como tudo na vida, assim, a minha carreira, ela serviu para muito na minha vida, e muito nesse ano. Então não foi algo que eu coloquei de lado. Eu usei muito dessa experiência, e principalmente para conseguir fazer a gestão do meu tratamento. E eu vou te falar que se a gente não assumir, às vezes, a liderança pela vida da gente, pelas decisões que a gente toma, né, mesmo nessas horas, né, algumas coisas a gente pode deixar passar, coisas importantes. Eu falo porque se eu tivesse ouvido esse diagnóstico ali em março, se eu tivesse ficado parada com os processos do plano de saúde, é muito provável que a minha condição hoje ela seria muito pior. Eu tive uma virada de página bem importante, é por isso que vocês estão me vendo bem, me vendo animada, porque eu considero como se fosse uma nova chance, uma nova oportunidade de estar aqui, de estar podendo falar com vocês, e tudo isso porque a gente precisa correr atrás. A gente não pode ficar parado, a gente não pode baixar a cabeça, e cada dia que a gente tiver, ninguém sabe quantos dias são, independente de ter diagnóstico de doença ou não, a gente tem aí fatalidades todo dia, né? Então, o que eu espero de verdade, Paulo, é poder viver cada dia, poder contribuir também. Eu espero por mais momentos como esse que a gente está tendo, porque é importante que as pessoas entendam a relação que tem da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, e porque a gente não consegue separar as coisas. Eu tive uma grata surpresa no decorrer desse ano, porque o que acontece? Eu tive muito contatos aí da minha rede, muitas pessoas preocupadas, e foi um momento que me fez refletir muito sobre a vida, né? Sobre a importância das coisas que a gente faz e do que a gente deixa, porque muitas vezes as pessoas elas operam tanto no automático e geralmente elas estão olhando para elas, mas elas não têm noção do impacto que elas causam toda vez que elas passam pela vida de alguma pessoa. A gente sempre deixa alguma coisa, sempre deixa. E eu falo isso por experiência própria, infelizmente por conta desse ano, mas eu posso te falar assim que surgiram pessoas de todo o meu ciclo de vida, né? Desde bebedouro, muitas pessoas que eu estudei, que eu trabalhei, e eu tive muitos relatos de contribuições que provavelmente, se eu não tivesse passado por isso, eu nunca ia ficar sabendo que a pessoa lembrava que aquilo tinha marcado a vida dela ou a experiência dela. Isso tanto pessoal, né, mas também profissional, também de relacionamentos aí profissionais, né. Então, eu acho que é uma mensagem importante aí pra gente deixar pro pessoal. Não dá pra gente separar a vida do profissional, as duas coisas elas ocorrem junto.
o mais importante, com certeza, é a nossa vida. A gente tem que estar com os 2 pés no presente, com os 2 pés no agora, tem que dar atenção aí para a família, né? E tem que ter uma coisa muito preciosa hoje. Eu acho que o mais importante aí é a gente olhar para as pessoas, olhar com atenção, ouvir com atenção, se dedicar e ajudar também. Quando eu fiquei sabendo, né, de tudo, até você não era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, né? Nunca foi uma pessoa muito ativa. E aí, eu fiquei sabendo nos grupos de WhatsApp, né? E aí, eu fui acompanhando, né, todo o processo. Acho que você também quis externalizar isso um pouco mais ali nas redes, né? E a gente conversando, eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer, né? Além de financeiramente poder ajudar, né? Que eu sei que foi uma barra pesada, mas como que a gente pode trabalhar? Aí eu falei, pô, vou trazer a Chade, porque ela é uma profissional exemplar, né? Pô, minha amiga e tal, vamos trazer pro episódio. E aí a gente conversando ali, você falou uma coisa que aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, sabe? A gente fala muito dos aspectos pessoais, né? Como a gente estar bem conosco mesmo nos ajuda no ambiente profissional, né? E você me trouxe um insight muito interessante de como a maneira como você toca a sua vida profissional também pode retornar para você na sua vida pessoal, né? Quer dizer, todos os momentos legais e bacanas que você teve com pessoas, né, próximas a você, a gente fala muito no sucesso do cliente, né? Não, estamos todos focados no sucesso do cliente, né? Foco no cliente, foco do cliente e tal, e esquece de algumas coisas que são importantes, que é a empatia, muitas vezes conversar com a pessoa no momento que ela tá precisando. Enfim, e aí vão surgir N oportunidades para nós sermos nós mesmos enquanto estamos no ambiente profissional, né? Uma coisa que a gente preza bastante. Se eu pudesse resumir, né, tudo isso, eu acho que seria o mais importante, né, cara? Se a gente conseguir ser nós mesmos, né, e tratar as pessoas da maneira como nós gostaríamos que fôssemos tratados, né, as coisas voltam, né? Você teve, infelizmente, por conta disso, descobrir, mas que bom que você descobriu também, né? Com certeza. Foco é o cliente, mas no ano passado eu me senti em foco, porque foi impressionante, assim, eu recebi muitos contatos mesmo, clientes no Brasil, clientes de fora, pessoas que trabalharam comigo, né? Então a gente fala muito de cliente, mas a gente esquece das pessoas que rodeiam a gente, né? A gente é o tempo todo observado em termos de comportamento, de ética, de transparência. Então o que a gente não consegue mascarar, a gente não consegue esconder. Isso eu acho que uma característica muito grande minha, mesmo com qualquer pessoa que você for conversar que trabalha ou trabalhou comigo, é a questão da transparência. Eu sempre defendi muito isso, eu sempre defendi muito a ser espontâneo, né, porque eu acho que não tem receita, mesmo a gente falando de comercial, de treinamento, de vendas, um monte de coisa, eu acho que o mais importante são as pessoas sentirem que quem está ali é a Chádia, é o Paulo, né, são pessoas que têm família, que têm história, que têm aí um processo de crescimento também, de amadurecimento, um processo de aprendizado. E no ano passado, igual eu falei, o que me ajudou muito desse processo foi esse apoio. Ele me deu uma força muito boa, e eu não falo assim de forçar, a questão financeira foi interessante, porque eu tive problemas com o plano de saúde, enfim, eu precisava me virar em 30 dias. Mas são coisas que geralmente a gente, de alguma forma, a gente vai dar um jeito de acontecer, né? Mas o mais importante para mim foi a reação das pessoas, foi a maneira como elas se mobilizaram. O pessoal mandava mensagem para mim, poxa, a gente está fazendo movimentação aqui dentro da empresa, tinha clientes aí de fora, às vezes empresa global, né, querendo também ajudar, e eu falei, poxa, eu não esperava, eu nunca plantei nada com esse intuito, a gente nunca pensa nisso, entendeu? E de fato esse ano fez eu refletir sobre a maneira como a gente toca a vida das pessoas, né, e como para mim foi importante ter mantido uma trajetória aí, linear em termos de ética, de transparência, de amizade, né, de conexão com as pessoas, né, e que todo mundo fala, o que a gente faz uma hora, graças a Deus, ela retorna pra gente, e eu sou muito grata por todo esse processo, e eu espero rever todo mundo, né, tô numa fase agora de retomada, então não vejo a hora aí de rever todo mundo. Legal. Assim, eu lembro que eu escutei um episódio de um podcast uma vez, de um cara que ele foi, tipo assim, múltiplas vezes transplantado, sabe? Assim, várias vezes.
e todas ele dizia assim, todas as vezes ele era o brincalhão do hospital e tal, né? E muitas vezes a maneira como a gente lida com as adversidades faz muito sentido depois o que deu muito certo, o que não deu muito certo e tudo mais. Fora essa correria, né? De plano de saúde e tal, pá. Então, assim, essa maneira como a gente lida com, assim, depois que eu comecei a acompanhar você nas redes e tal, eu comecei a perceber isso, pô, ela tá lá, tá lutando, tá fazendo todas as questões, né, e fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, eu acho que, esse é o jeito, né, a gente não sabe, porque nunca passou por isso, mas vendo de longe, a gente percebia isso, né. Bom, beleza, essa é uma fase, né, que passou, tudo aconteceu da melhor maneira possível, e o futuro, cara, quais são os planos, o que você tá pensando pro futuro aí? Eu só penso em coisa boa, viu? Acho que a gente tem que dar sequência aí nas coisas. Eu tô, obviamente, eu tenho ainda alguns resquícios aí do tratamento, mas eu vou até, o que você falou me fez lembrar de uma coisa que os médicos falaram durante a minha internação, né? Eles falaram que é muito evidente a forma como as pessoas que são mais positivas se recuperam, a forma como elas têm uma trajetória melhor. E de fato, assim, eu nunca pensei no pior, eu nunca vou pensar no pior, embora a gente não tenha controle nenhum de algumas situações, né? E graças a Deus, eu acho que graças a tudo isso que aconteceu e essa, querendo ou não, essa postura também mais positiva, eu não consigo pensar em coisa ruim, é muito difícil. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, né, Chad? Sempre foi assim, exatamente. Então, assim, é engraçado o pessoal fala assim, nossa, mas você tá no tratamento, você tá feliz? Eu falei, gente, né? Eu tô feliz, eu tô sem dor, eu tô conseguindo viver. Hoje eu tenho uma condição física boa também, então, graças a Deus, o tempo que eu fiz de cirurgia, eu me recuperei muito bem, me recuperei muito rápido. Tudo que falavam a respeito do que podia acontecer de ruim, não aconteceu comigo e era muita coisa mesmo, desde o tratamento de quimioterapia, que é muito agressivo, desde as cirurgias também. Então, assim, e eu além da parte profissional, de colega e tudo mais, eu também conheci muita gente da área médica, né, os enfermeiros, os técnicos, os faxineiros, todo mundo. Então, a gente acaba também se conectando com as pessoas em outras áreas também. E isso é importante porque ajuda a gente, né, a acompanhar o tratamento e ajudar outras pessoas também. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que quer saber como é que foi o meu caso. E eu acho que a vida é isso. Eu vou continuar trabalhando aí na nossa área, eu tenho vários planos aí para o futuro, continuo com todos eles, né? Mas, obviamente, eu considero que eu tenho uma missão social maior hoje, porque eu preciso utilizar dessa experiência também. Se eu puder ajudar uma pessoa, duas, eu já tive relatos de gente que, depois que viu o meu caso, pediu para fazer colonoscopia, achou pólipos, né? Então, a gente fala assim, poxa, que bom, é uma pessoa, entendeu? Sim. Graças a Deus. Então, eu tenho buscado muito, Paulo, me aprimorar aí na questão de redes sociais também, porque a gente não tem como escapar, né? É uma realidade, ela está aí, são ferramentas maravilhosas e, se utilizada por pessoas competentes, né, elas têm um impacto muito grande aí na sociedade, na formação de novos profissionais, né, na questão da saúde também, na orientação. Então, acho que a gente tem que levantar essa bandeira aí e investir mais nisso também, porque esse vai ser um foco meu, com certeza. Eu quero ver a sua palestra, tá? A sua palestra, eu quero ver. E você é a pessoa que fala super bem, sempre falou super bem, né? Então tem que aproveitar esse dom aí que você tem de se expressar e de tornar as coisas complexas simples, tá certo? Eu quero ver sua palestra, tá? Maravilha, vai ser o primeiro aí. Chádia, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente no AgroResenha, né? Espero que quem esteja do outro lado ouvindo, né, tenha entendido um pouco do propósito desse episódio aqui, né? A gente trouxe aqui muitas coisas técnicas, né? Muitas coisas que você fez ao longo da sua carreira, mas todos os projetos que foram aprovados, né? Todos os projetos que foram realizados levaram você para uma descoberta diferente, né, cara? Eu acho que hoje ter esse senso de propósito também, de trazer esses aspectos mais relacionados
relacionados ao que você passou. Pô, isso aí é uma baita de uma missão, tá? E eu tô falando brincando, mas é uma cobrança, tá? Quero ver mesmo de fato a sua palestra, tá certo? Muito obrigado, parabéns pela forma como você tocou e também pelo seu trabalho que você tem desenvolvido ao longo dos anos aí. Obrigado por você ter participado aqui no Agro Resenha, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito boa. E eu espero aí por mais oportunidades como essa, tá bom? Claro. Vai ter. Ih, você vai ver. E fala aí pra gente então, Xá, já que agora você virou blogueirinha, conta pra gente como que a gente pode acompanhar o seu trabalho. Hoje, meu principal canal é o Instagram, né? Eu tô lá como Shadia Katmari, tá bom? Eu posso deixar depois o link pra você também. Sim, a gente vai deixar tudo aqui. Até comecei no TikTok, mas ainda estou me adaptando com a ferramenta. Eu acho que eu ainda prefiro o estilo do Instagram. E eu o LinkedIn também, viu? Então, exatamente. LinkedIn é uma boa. LinkedIn é uma boa. Eu acho que vão ser minhas principais bases aí. LinkedIn e Instagram, por enquanto. Se puder me dar umas dicas, eu aceito. Eu sei que já está mais tempo aí. Vão mexer. Mas, Xade, agora vamos aqui para uma parte super importante desse podcast também, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Quiz. Ó, não tem pegadinha, viu? Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá certo. Pode reeditar depois, tô brincando. Shadia Katmari Noslala, qual que é a sua música antiga predileta? Música antiga predileta? Eu gosto muito de Bee Gees, né? Todo o repertório deles ali, eu ouço com muita frequência. Show. E Shadia, conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Nossa, eu acho que o lugar mais legal que a gente visita, eu acho que pra mim tem muita memória aí na infância, né? Em todos esses aspectos. Pra mim, era o sítio dos meus avós, né? Infelizmente estão mais aqui hoje, mas eu tenho memórias muito boas daquela época e do lugar também. Legal. Ficava onde? Ficava em Terra Roxa. E conta pra gente aí, Shadia, eu sei que, né, tem especialidades, então conta aí, qual que é a sua especialidade na cozinha? Nossa, eu aprendi a fazer pão. Pão é da hora. Exatamente. Não, a minha família, ela cozinha muito bem, né? É muito tradição, mas eu perdi um pouco esse foco da família. E agora, afastada, eu tô ficando boa com panificação, viu? Vou falar. Legal. É uma boa maneira de se distrair, viu? E Shadia, conta pra gente, indica um livro que de alguma maneira te ajudou aí, que você pode dar de dica pra nós? Tem alguns que eu li que me fizeram mudar um pouquinho a mentalidade, né? Tem um a respeito de mindset, que eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele é bem famoso. O Mindset da Carol Dweck? É o Mindset, exatamente, esse daí. Ele explica muito bem essas bases de neurociência e de comportamento, né? Então, foi um livro bem interessante para mim. Tem o Arrume Sua Cama também, tem um bom tempo que eu li ele, mas ele fez eu entender muito sobre a respeito do comportamento, né? Dos comportamentos mais simples, como, às vezes, atitudes simples, elas podem transformar a tua rotina, né, e fazer você chegar mais perto aí dos seus objetivos. Tem o Essencialismo, que eu li bem recentemente também, achei bem interessante, embora eu tenha a impressão que eu poderia ter escrito aquele livro, porque tem muita coisa ali que a gente aprende em caminho. Sim. Então, eu recomendo ler ele até os 25 anos, mais ou menos, mas ele foi bem interessante também. Ixi, dá pra falar uma pá deles aí. Uma, né? É isso aí, cara, muito bom. E, cara, pra gente finalizar, uma mais filosófica agora, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Recém-entrado na Exalc, como é que foi? Se conecte mais. Eu acho que quando a gente tem 17 anos, né, ainda mais vindo ali do interior, dependendo da forma como é criado, educado, a gente não tem noção da importância das conexões pessoais na nossa vida. E eu não falo de conexão de trabalho, eu falo de todos os tipos de conexão, né? Desde dentro da sua casa, as pessoas que chegam, as pessoas que você encontra na rua, o porteiro. Eu lembro até, esses dias eu me peguei lembrando, por exemplo, da aula do Vavá, né? Porque a gente era muito novo e tinha aquelas aulas de introdução e ele falava muito desses aspectos, né? Do desenvolvimento da carreira, mas ele também falava de aspectos comportamentais, recomendava os livros, né? Os 7 hábitos, enfim. Sempre tem um episódio que eu lembro daquela célebre frase do Vavá, que é o seguinte: há 3 coisas que não voltam nunca mais: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Essa aí nunca saiu da minha cabeça.
cabeça. Exato, essa é a frase. Esse é um ano que eu tenho lembrado, eu falo, nossa, a gente realmente não tinha maturidade para entender as mensagens do Vavá e o quanto elas são tão ou mais importantes do que o nosso desenvolvimento técnico, né? Caraca, eu preciso chamar o Vavá aqui, né? Boa ideia. Deixa eu chamar o Vavá, cara. Bom, essa ideia é boa, eu quero viu? ver. Mandou bem, ele é fantástico. verdade. Legal, cara. Muito bem, então, Chad. Muito obrigado de novo, viu, por você ter participado aqui com a gente. E pra você que ouviu esse episódio meu com a Chad aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Então considere compartilhar o Agro Resenha com aquele seu amigo aí que vai querer escutar essas coisas que a gente conversou aqui. Alguém que precisa também, né? Pra fazer isso, basta assinar o podcast em qualquer agregador de podcasts, tá certo? No Apple Podcasts, Spotify, qualquer um deles a gente tá lá. Siga as nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, o antigo Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br para mandar aí sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Chad, muito bem, muito obrigado de novo. Eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu? Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá precisando, viu? Aqui tá um dilúvio. Tá boiando a semente. Valeu, Chad. Tá bom, obrigado, um abraço, Paulo. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.